Conforme você questionou, a maioria dos textos, trabalhos, geralmente todos eles são alinhados aqui à esquerda. E é uma escala muito grande, tá? Ah, Adalberto, o que a gente vê mais? Depende muito de com quem a gente está trabalhando, com quem a gente está mexendo. Se você está mexendo numa editora, por exemplo, então ele vai ter formatos diferentes, alinhamentos, no caso, alinhamentos diferentes. Então, se a gente voltando mais para a área, que é o curso técnico de eletrônica, é um curso técnico, é uma documentação mais de leitura e estudo dentro da empresa, a gente vai ver mais alinhamento à esquerda ou talvez o justificado, tá? Porque são documentações que a gente tem que ter uma preocupação, uma atenção maior que toda documentação, todo trabalho que a gente for fazer, ele tem que tentar colocar ele de fácil interpretação, fácil leitura, tá? Talvez fácil interpretação, fácil leitura, como assim? Você tem que olhar o texto e aí não ter dúvida do que o texto está te falando. Ah, Adalberto, mas por que isso? Para não gerar duplo entendimento, tá? Às vezes a gente escreve algum termo ou alguma frase que a pessoa pode ler o contexto daquele termo que a gente escreveu e tirar conclusões que às vezes não é a conclusão que a gente precisa. Então, quando vocês forem editar um texto, escrever alguma coisa, tomar esse cuidado. Um exemplo que eu dou para vocês que, como a gente não trabalha na área, para nós é um texto um pouco difícil de interpretação. Quando a gente pega um texto jurídico, um texto que algum advogado fez, que alguma lei que a gente vai ler, a gente lê o texto, a gente fica às vezes um pouco em dúvida do que está ali, qual que é a interpretação que a gente vai tirar daquele texto. Lembrando que essa dúvida gera muito porque às vezes a gente não está dentro daquele contexto, dentro daquele cenário e precisa de estudar aquela lei para fazer alguma adequação. Igualzinho, muitas empresas trabalham com normas do ISO 9000, ISO 9001, então tem vários termos ali, várias coisas ali que são textos que cabem a gente ler com atenção para a gente conseguir interpretar o que está sendo exigido naquela norma, tá? Vocês já se depararam com algum texto assim? Que às vezes a gente faz uma leitura de uma norma, de alguma coisa, e às vezes a gente fica assim meio na dúvida do que está sendo solicitado? Sempre tem, né? Fala não. Fala não. Principalmente, igualzinho vocês que às vezes já está na área trabalhando e agora está fazendo uma especialização para ver se consegue um cargo melhor dentro da empresa. Então, toda vez que a gente estuda para procurar um cargo melhor na empresa, geralmente é exigido um conhecimento maior. Com essa exigência de um conhecimento maior, também gera para nós uma interpretação maior dos textos e das informações que estão passando. Eu deparo muito assim, com texto assim, é quando eu tento estudar algo sozinho, sem nenhuma pessoa para explicar, eu tenho que ler umas 10 vezes para você tentar entender, e o exercício de exemplo ainda não bate com a informação que você leu. O Petro está fazendo aula, faculdade também, e às vezes ele pega muito isso. Tem alguns cursos de faculdade que às vezes o professor entra dentro da sala de aula, explica a matéria e fala para ele, pessoal, referências vocês podem pegar no livro tal, na enciclopédia tal, e quando você chega lá, é aquele texto que às vezes foi um professor que escreveu o livro há 6 anos atrás, há 7 anos atrás. Às vezes é uma pessoa que está com conhecimento tão grande que ele coloca alguns termos que às vezes a gente não conhece porque a gente é novo na área. Então gera essa dúvida, igualzinho você falou, você tem que ler umas 3, 4 vezes ali para você entender e é complicado, é muito complicado, porque principalmente agora nessa época de pandemia, que a gente às vezes não tem um contato muito próximo, aí surge uma dúvida, e eu deixo a minha dúvida para perguntar depois.
com a nossa vida corrida, com o cotidiano, pode ser que eu esqueça essa dúvida e às vezes eu não me esclareço ela. Aí gera esse problema, principalmente porque às vezes a aula é remota, a aula é online, ou às vezes é uma aula que você está assistindo, que a aula foi gravada e você está assistindo ela agora, você está assistindo, vai assistir ela depois. Como que eu vou esclarecer minhas dúvidas? Depende de uma força de vontade muito grande para nós que estamos estudando. Para nós, porque como eu mexo com desenvolvimento, eu tenho constantemente que continuar lendo, continuar atualizando para mim conseguir acompanhar o mercado de trabalho, conseguir acompanhar a evolução da empresa. Então, a gente precisa continuar estudando. E, às vezes, a gente vai tirar nossas dúvidas, nossa informação aonde? Na internet. Vai pesquisar no Google. Aí, quando a gente pesquisa lá no Google, o que o Google faz? Igualzinho a gente pesquisou na aula hoje, ele traz 1 zilhão de informação para nós. Como que eu vou diferenciar? Como que eu vou saber qual que é a informação certa? Como eu fiz essa pesquisa aqui. Gramatura de papel, cartolina. Olha aqui para você ver quantas informações ele trouxe. Cada link azul aqui é uma informação nova. Se eu for olhar aqui, igualzinho eu estava falando na aula de internet para vocês, esse endereço aqui, ó, que quando eu clicar nesse link azul, eu vou estar acessando esse endereço. Olha só, eu tenho blog, outro blog, .info, eu tenho uma lista de Mercado Livre. Pô, eu estou pesquisando, estou querendo saber uma informação de gramaturas. Quais as gramaturas de papel existente? Eu vou entrar no Mercado Livre, ele vai trazer alguma informação útil para mim? Não. Ele vai trazer para você propaganda e quem está vendendo papel. Então, até isso, até onde a gente vai sanar nossas dúvidas, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Não é isso que acontece, meu? Com certeza. Professor. Mesmo quando você vai na página certa, estão anúncios, porque tem cookies na página. Essa é uma outra parte. Infelizmente, o pessoal está querendo ganhar dinheiro e, às vezes, com propaganda nas páginas, eles ganham dinheiro dessa forma e irrita a gente, porque, às vezes, aquelas propagandas estão lá chateando a gente não quer ver aquilo. Quem tinha me chamado antes? Foi eu, o Clêners. Bem, boa noite. Boa noite, Clêners. Beleza, aqui, você falando em questão de termos aí, de interpretação, interpretar, até um relatório técnico a gente faz na área também, na empresa também. A gente tem que saber interpretar, colocar as palavras, né? E quando a gente vai ler um texto do fornecedor, alguma coisa assim, também saber interpretar o termo técnico que eles usam para a gente. Então, a gente, vamos dizer, eu lido com isso direto também na empresa, né? E à medida que a gente vai tendo um contato com esses termos técnicos de fornecedores, igualzinho você comentou, subconscientemente a gente passa a usar esses termos também. Então, por isso que eu peço para vocês terem uma atenção para não ser um termo que gere um duplo entendimento. Tá? Eu não tenho como dar alguns exemplos para vocês aí, porque igualzinho eu não atuo muito em cima da parte dessa área de elétrica. Então, às vezes, eu vou usar algum termo às vezes, que não tem na área de vocês, porque assim, como eu mexo com desenvolvimento, eu tenho um problema um pouquinho acima do de vocês, que além do termo que está sendo usado ser de um entendimento, de duplo entendimento, no meu caso, 90%, não 90% é muito, 80% dos termos que eu pesquiso é em inglês. Eu não tenho eles em português. E vocês vão se deparar com isso também, tá? Vão pegar termos, às vezes, de um fornecedor, que o manual só é em inglês. Não tem ele em português. Verdade, eu deparei muito com isso. Fornecedor de peça, representante, às vezes o termo é só em inglês. É só em inglês. E como que você soluciona isso? Fazendo aula de inglês. Claro que soluciona. Você vai fazer uma aula de inglês, vai interpretar, vai conseguir, mas e se
E se agora eu não tenho esse inglês que consigo entender tudo, onde que a gente vai? No tradutor do Google, São Google, igual os outros falam, né? Google mais rápido, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque em inglês, o Google, ele já melhorou muito. Há alguns anos atrás, o Google fazia uma tradução muito ao pé da letra. E tradução ao pé da letra dá muito problema. Então, quando a gente está conversando com uma pessoa que realmente entende de inglês, que já tem um curso, ou às vezes viajou para algum país que só fala inglês, quando a gente fala de alguma tradução que a gente usou no Google, alguma coisa, o pessoal até arrepia de raiva. Porque a tradução do Google, para quem já tem um conhecimento muito grande, ela é terrível. Ela é terrível. Mas para nós, igualzinho, o meu inglês é mediano, então ela é excelente. Pode falar. Eu já ouvi um termo que fala assim, ó, o inglês é cheio de regras e o português tem mais exceção do que regras. Por Isso é isso que verdade. bagunça tudo. Algumas coisas no inglês facilitam, mas algumas coisas no inglês complicam muito mais que o português, tá? Complica muito mais do que o português. Porque, por exemplo, o nosso português, quando o pessoal começa a estudar o português, eles falam, não, mas o português é simples. Você fala o que você escreve, você entende o que você está lendo. Para nós, então, para nós não é tão simples assim, né? Porque a hora que a gente começa a julgar a parte gramatical, estudo de frase, quando a gente começa a colocar, estudar a morfologia da frase, então a gente vai vendo que a complicação aumenta muito. Mas para quem está iniciando, conjugação. Quando a gente está conjugando no presente, no futuro, no passado simples, é tranquilo. Mas e quando a gente vai jogar no gerúndio, nos outros, não, dá até um... Primeira, segunda, terceira pessoa? Não, primeira, segunda, terceira pessoa ainda é fácil, mas a hora quando a gente vai jogar no gerúndio, quando a gente vai jogar naqueles outros tempos verbais que a gente quase não usa mais, é terrível, muito terrível. E o inglês também tem isso. E só para a gente sanar um pouquinho aqui do inglês, por exemplo, o get do inglês, verbo to get. O get sozinho é uma coisa, mas se você pegar o get e juntar com outro é outra coisa. Se você pegar o get e colocar uma preposição antes, ele se transforma em outra coisa. Então, o inglês tem muito disso que a gente não tem no português. Por isso que, às vezes, o inglês faz medo na gente, tá, gente? A aula nossa não é de inglês, não. É só para a gente ter uma noção maior aí dos problemas que a gente vai encontrar, porque uma parte das normas técnicas de fornecedores que vocês vão achar é em inglês. Ah, mas por que vai ser em inglês? Porque dependendo da empresa que a gente está trabalhando, às vezes uma determinada peça que você for precisar, um determinado equipamento, se ele não for fabricado no Brasil, provavelmente a documentação desse equipamento vai ser em inglês e você vai precisar de estudar ela. Você vai precisar de ver ela, porque às vezes vai ter alguma norma ali que você vai precisar de seguir antes de implementar esse equipamento na empresa, antes de você utilizar essa peça na empresa. E isso é muito, muito complicado de aprender, de implementar. É muito complicado se você não lê essas normas. Porque se você colocar um equipamento lá sem saber como aplicar ele no lugar, como seguir as normas, você pode perder a garantia daquele equipamento, você pode danificar o equipamento de uma forma que mesmo que a garantia cubra, mesmo que ele substitua o equipamento, se for um equipamento importado, quanto tempo ele vai demorar para chegar na empresa? Então, tudo isso aí gera risco para vocês que estão trabalhando na empresa. Que tipo de risco que vai gerar para vocês? Riscos de acidente? Também, mas também gera um risco de confiabilidade. Qual que é a confiabilidade que a empresa vai ter em você se determinado equipamento, mesmo que a garantia troque, ele foi danificado porque a gente não seguiu a norma que estava lá. Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção aí, tá, pessoal? Eu estou falando assim, mas assim,
são coisas simples de fazer, simples de resolver, simples de seguir. Na parte teórica, a gente expressa realmente os problemas que a gente pode ter, os problemas que a gente pode encontrar, mas quando a gente vai mexendo na parte prática, vocês vão trabalhar na empresa, vocês vão ver que são coisas simples, coisas fáceis de ser montadas, fáceis de ser aplicadas dentro da empresa. Deixa eu abrir o nosso Word aqui mais uma vez. Então, até aqui eu já terminei essa parte de alinhamento de texto com vocês. Até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, bora. Não, beleza. Alguém tem... A nossa aula já está quase terminando, né? O tempo voa, já é praticamente 8h40. Eu quero saber se ficou alguma dúvida dessa pequena apresentação, pequena demonstração que eu fiz aqui para vocês do Word. Se vocês também têm alguma dúvida de alguma outra coisa que vocês precisou de utilizar antigamente, igualzinho o William deu o exemplo aí de passar automaticamente para a próxima página. Vocês têm algum questionamento? Eu só fiquei um pouquinho perdido quando você fez aí. Foi como se eu estivesse fazendo vários cartões na mesma folha. Essa parte aqui? Não. Essa parte aqui, eu usei ela só para demonstrar para vocês aqui as margens, tá? Eu vou entrar e vou explicar ela facinho para vocês um pouquinho mais para frente nas próximas aulas, que vai ficar bem tranquilo. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, só para não ficar com a dúvida. Vocês estão vendo aqui que eu estou manipulando isso aqui muito fácil, né? Até pegar essa habilidade aqui não é tão fácil, não. E os outros fazer é simples. Com 2 vezes, 3 vezes que você for fazer, você vai ver que é muito simples. Eu não acredito que eu estava tendo dificuldade com isso aqui. E realmente, gente, pessoal, é muito simples. Nesse caso aqui, eu vim aqui no menu Inserir e pedi para inserir uma caixa de texto. Tá? Eu vou pedir para desenhar a caixa de texto. Desenhar a caixa de texto vai ser inserida onde eu quiser, ela vai ter o tamanho que eu quiser também. Então, vou colocar essa caixa de texto aqui desse tamanho. Vou apagar essa aqui para a gente não ter problemas com ela. Eu peguei uma caixa de texto aqui e vou fazer um controle de etiqueta simples. Equipamento, 2 pontos, e eu vou pôr aqui um espaço para digitar o equipamento. Data. Eu posso colocar a formatação de data de uma vez. Fornecedor. Também é muito importante que qualquer coisa a gente tenha onde correr atrás. O nome da pessoa que está fazendo, né? A etiqueta, no caso. A gente usa muito essas tabelinhas assim. Nome responsável ou funcionário. Isso. Nesse caso aqui, eu vou precisar de soltar um espaço aqui no de baixo. Dalberto, por que o funcionário desceu e a linha não? É simples, porque eu pus aqui funcionário, 2 pontos, e já iniciei o meu tracejado na linha de baixo junto. Se eu der um espaço, ele corrige, tá? Então, essa é a minha etiqueta. É uma etiqueta padrão que eu vou colocar no equipamento e eu vou preencher o resto das informações manualmente. Como que eu vou imprimir ela várias vezes na minha folha aqui? Eu utilizei primeiro essa opção aqui, ó. Essa opção aqui, ó, ela tem algumas funções aqui que eu vou estar explicando elas para vocês mais para frente. Então, eu vou usar especificamente para esse exemplo, só para a gente ficar bem
nesse exemplo, a gente vai voltar, tá ok? Eu usei essa opção aqui, ó, que é em frente ao texto. Quando eu uso essa opção, o que que acontece? Essa caixa de texto minha aqui, ó, ela fica livre para mim colocar ela em qualquer lugar que eu quiser da minha folha, tá? O que que eu fiz? Eu peguei, alinhei ela aqui, ó. Eu dei um espaço de segurança da margem de impressão, porque eu vou usar essa etiqueta, eu não vou respeitar a margem que a gente determinou para a folha. Então, tá vendo? A margem da folha. Ó, a margem da folha está aqui, mas eu pus ela acima. Não, beleza. E agora, todas as outras etiquetas vão ser iguais? O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa etiqueta que a gente criou. Eu tenho a seleção onde eu estou com o meu cursor interno e eu tenho a seleção quando eu clico na borda, tá? Qual que é a diferença? Quando eu clico na borda, a gente pode mover para todos os lados aqui essa etiqueta que a gente está usando. Eu vou fazer? Eu vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ó, eu já tenho duas etiquetas. Eu vou pegar essa etiqueta, vou colocar ela lateral aqui. Ó. Tá vendo? Quando eu cheguei aqui no centro da folha, o Word está tentando fazer um alinhamento para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, mais no canto da folha, para ele não respeitar aquele alinhamento. Eu quero que ela fique alinhada com essa aqui. Ó. Tem outras formas, mas na outra aula que eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue colocar todos alinhados de uma forma mais fácil, tá? Aí de apertar você gosta de ter a opção preguiça de multiplicar e organizar. Tem. Multiplicar, não. Não me lembro da multiplicar, mas organizar tem. Eu vou fazer mais um Ctrl+V, porque aí eu vou colocar aqui minha terceira etiqueta. Ó, olha aqui a sorte minha. A minha terceira etiqueta ainda tem uma margem de segurança. Mas está vendo que eu coloquei um espaço entre elas? Qualquer coisa eu poderia clicar aqui, ó, na borda da minha etiqueta e usar os teclados do teclado. Dessa forma eu consigo alinhar, aproximar, fazer um alinhamento, entre outras coisas. Vindo na parte preguiça, eu vou segurar o Shift no teclado e vou clicar nas outras etiquetas. Quando eu faço esse atalho, eu consigo selecionar várias etiquetas. Então, eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V. Automaticamente, ele já trouxe outras etiquetas para mim. Estão todas selecionadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na borda da primeira e já vou alinhar ela aqui, ó. Se eu colocar, vou soltar e vou mexer nas setas direcionais do teclado. Automaticamente eu alinhei elas junto com a outra. Se eu tirar a seleção, vocês vão ver que elas estão praticamente iguais, tá vendo? E assim eu consigo fazer na folha inteira. Ah, se eu quiser agora, eu não fiz 3, eu posso vir cá, ó, e selecionar as 6 também. E aí é aquele modo preguiça que você falou. Por que preguiça? Porque se eu fizer um Ctrl+C agora e um Ctrl+V, automaticamente eu vou estar copiando 6 etiquetas. Então, aqui agora eu já estou dobrando a produção que eu fiz antes. Ó. Já estou quase terminando de preencher minha folha. Ficou claro Ctrl A aí? não Deu para funcionou. entender? Sim, funcionou. Oi? Deu. Ctrl A funciona no Word, não? Não. No Word o Ctrl A não funciona. O Ctrl A funciona para dentro de pastas, para outras coisas. No Word é o Ctrl T. Mas ele seleciona tudo. Eu vou mostrar para vocês Aí no caso, se eu depois. estivesse fazendo só as etiquetas, aí daria certo. Eu Se não acho que tivesse sim. usado. A gente tem. Eu não fiz esse teste, não. Eu acho que sim, tá? Tem uma ferramenta aqui, só para a gente encerrar a aula de hoje, já está passando. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela aqui de uma forma mais fácil. Revisão. Opa, deixa eu ver aqui. Não. Exibir. Layout. Design. Inserir.
Eu não estou achando essa opção aqui, não. Achei que, ó, essa aqui, ó. Se eu usar essa seleção aqui, ó, selecionar objetos, o meu mouse já muda, ó. Eu já vou clicando aqui, já vai selecionando os objetos. Então, eu não preciso te preocupar de clicar na borda, clicar em alguma coisa, porque ele é uma seleção de objetos. Eu também posso clicar, segurar, fazer um retângulo, aonde o meu retângulo, o que tiver dentro do meu retângulo, ele consegue selecionar. Vou fazer de novo para vocês verem a diferença. Ó, eu vou selecionar só a metade, tá vendo, da segunda linha de etiqueta, vou selecionar os dois de baixo e metade de cima. Ele não vai selecionar esse aqui porque ficou só no meio. O que estava dentro desse retângulo meu de seleção, ele selecionou todos. Que aí eu acho que para objetos dessa forma aqui, William, é mais fácil utilizar essa ferramenta aqui de seleção do que tentar usar um Ctrl+T ou alguma outra coisa do Word, porque ele vai selecionar todos os objetos do seu documento e às vezes vai selecionar mais do que precisa. Tá certo, gente? Isso. Certo. Tranquilo? Bom, então a nossa aula vai terminar aqui hoje. Depois a gente vai estar postando ela lá para vocês reverem alguma coisa, alguma dúvida que tiver. Anota a dúvida, se você tiver uma dúvida, às vezes lá no seu trabalho ou em algum lugar que você tiver alguma dúvida sobre essa questão de informática básica ou às vezes até de internet, anota a dúvida, traz para nós na aula, manda para a gente lá no grupo e a gente vai tentando responder, esclarecer as dúvidas de vocês na medida do possível ou às vezes durante a aula também, tá ok? Tá joia. Ok. Beleza. Beleza, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Boa Até a noite, próxima. boa noite, turma. Boa noite. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Tá. Boa noite.